Fé todo santo dia. Olá, sou Mônica Vicente, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Mensagem Diária. E hoje nós vamos falar a respeito da fé. O que é a fé? Como se faz para adquirir fé? Aonde deve estar a nossa fé? Então eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11, do versículo 1 ao 3, nós vamos ler. E diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, o que é fé? Fé é o fundamento cristão. Fé é crer na onipotência e na fidelidade de Deus para conosco. Fé é acreditar na palavra de Deus. A Bíblia ensina, lá em Romanos 12, 3, que cada um de nós tem uma medida de fé dada por Deus. E ela também nos ensina que o justo viverá pela fé, Abacuque 2,4. E que nós vivemos não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos, 2 Coríntios 5,7. E como que eu venho, como que eu tenho essa fé, como eu adquiro essa fé? E a Bíblia também nos ensina, lá em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quanto mais você se aprofunda na palavra de Deus, mais você vai ter intimidade com Deus e mais a sua fé vai crescer, porque você vai alimentar os seus olhos, a sua mente e o seu coração com a palavra de Deus. A Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé não é visível e nem se adquire por meio de rituais ou repetições. Nem de meras repetições, nem de rituais, né? A fé é um estilo de vida, é um estilo de vida que todo cristão decide ter. Porque os nossos olhos vão contemplar o sobrenatural de Deus. Porque Deus não age no natural, Ele só age no sobrenatural. Então, nós vivemos hoje, eu queria te chamar a atenção de uma coisa. Nós vivemos hoje na era pós-moderna, né? Pós-modernidade ou pós-moderna, e nela existe uma tendência muito grande dos indivíduos se isolarem do mundo e viverem apenas para suas máquinas ou para sua tela, pequena tela de computador, perdendo a identidade própria e se afastando do mundo real, né? E essa tendência atinge a todos. Atinge a nós, atinge a igreja. Por quê? Porque cada vez mais nós estamos enraizados nessa cultura do digital, do fast food, que ali aperta um botão e você já tem. Cada vez mais a gente se relaciona virtualmente. Então, o que vai acontecer? O que a gente vai produzir quando uma tempestade ou quando alguma coisa, como eu posso dizer, algum obstáculo surgir diante de nós? Como nós vamos reagir? Nós vamos reagir a partir deste mundo que se constrói. Porque o mundo se constrói a partir de uma imagem. A vida se torna enraizada naquilo que nós vemos e não naquilo que nós cremos. Por isso que esse mundo, essa tendência da pós-modernidade, se você é tudo no visual, tudo no consumo, em você ser melhor, em você se vestir melhor, em viagens, sonhos, não que isso você não possa ter, mas a sua fé acaba gerando o que? A sua fé em você adquirir alguma coisa. E nisso é a tendência. Por isso, viver pela fé é muito difícil para algumas pessoas. Porque a fé não está ligada naquilo que nós vemos, né? Porque na hora de um temporal, qual vai ser sua reação? Vai ser sua reação a partir daquilo
que você vê, naquilo que você alimenta a sua mente, naquilo que você alimenta o seu coração. Se você alimenta só o seu coração nas coisas, as coisas vão te possuir. Não é verdade? A fé é todo santo dia. É um exercício de confiança e intimidade com Deus. Sem fé, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando as circunstâncias sobrepõem a fé, o que acontece diante dos nossos olhos? Nós nos apavoramos, porque os nossos olhos estão no mundo natural, no mundo virtual, no mundo que não existe. Então, os discípulos de Jesus, uma certa feita, estavam com ele, né? No barco. E Jesus estava cansado. Porque ele tinha pregado a multidões, ele tinha ensinado o dia inteiro e ele foi e se deitou. E a Bíblia diz que de repente se levantou um forte vendaval. E os discípulos ficaram o quê? Apavorados. E eles acordaram Jesus dizendo assim: Mestre, você não se importa que perecemos? Jesus, ele acordou e através da palavra ele disse: cessa o vento. E o vento cessou. E ele perguntou para os discípulos: como é que vocês não têm fé? Como é que vocês não têm fé? Então eu te pergunto, se você é um cristão, se você é um discípulo de Jesus, como que nós não podemos ter fé? Né? Nós aprendemos o que nesse texto? É muito claro. Nós aprendemos que o medo elimina a fé da sua vida. Mas também nós aprendemos nesse texto que o medo é eliminado pela fé. Os discípulos olharam apavorados as ondas, o vento contrário, a tempestade, e esqueceram que ali no barco estava deitado junto a eles o Filho de Deus, Jesus Cristo, que a tudo as coisas se submete ao seu nome, porque ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é Deus. Eles esqueceram os milagres, as curas, maravilhas. Por quê? Os olhos deles estavam se alimentando das coisas naturais, das coisas do mundo. Então, para se obter a fé, eu queria te dizer, não basta você falar de Jesus, você acreditar de Jesus, porque da boca para fora pode vir muitas coisas, é fácil. Jesus disse que a boca fala o que está cheio no nosso coração. E se você não está cheio da palavra de Deus, se você não se alimenta da palavra de Deus, é claro que as suas atitudes, as suas palavras, os seus testemunhos serão contrários ao que a palavra de Deus afirma, porque a palavra de Deus afirma que Deus dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem. Porque pela palavra de Deus o mundo foi formado, meu querido. A palavra de Deus diz que assim diz o Senhor: eu velo pela minha palavra para cumprir. E a palavra de Deus diz que também a palavra que sair da minha boca não voltará vazia. Que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, ter fé é um estilo de vida que o justo vive. Por quê? Porque esse é o caminho que nós decidimos percorrer. Fé é uma escolha diária. É uma escolha que você faz todos os dias. E quando as tempestades chegarem, na nossa vida, quando o vento contrário vier, nós podemos, pela fé, enxergar além das ondas, além do vento, porque Jesus está conosco sempre, querido, nos momentos bons ou nos momentos ruins. Agora, a fé tem que ser alimentada através da oração, através da leitura da palavra, através de uma vida de intimidade com Deus, porque nós vamos se encher
daquilo que nós não vemos, mas nós cremos. Não existe outra maneira de você ter fé. A fé tem que estar nas nossas palavras e atitudes. O salmista diz: as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis diante da tua presença, Senhor, rocha minha, meu Redentor. Isso é fé. A vida de fé funciona sim, mas você precisa estudar a palavra de Deus e orar para que essa fé seja operante na sua vida. Eu conheço muitas pessoas que falam que têm fé, mas que não abrem a Bíblia, não sabem manusear a Bíblia. Você sabe se uma pessoa ela é operante na fé? Se ela sabe manusear a Bíblia, ela sabe a história de toda a Bíblia, ela sabe daquilo que a Bíblia fala, da verdade da palavra de Deus, onde estão os livros, quem foram os profetas, quem foi Moisés, quem foi Abraão, como é a história. Ela sabe o princípio, como começou e como vai terminar, porque Jesus está voltando e as pessoas não estão acreditando. Elas não estão acreditando, elas estão como no tempo de Noé, bebendo, se regalando e esquecendo que o dia vai chegar. Os sinais estão aí, meu querido. E a sua fé, aonde está alicerçada? Em você? Nas coisas, no dinheiro? Isso tudo vai perecer. Nada disso vai ficar. O apóstolo João, lá na carta dele, em 1 João 4,5, ele diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Só a fé, a nossa fé em Deus, a nossa fé em acreditar nos princípios da Bíblia e aplicá-los na nossa vida, e não só aplicar aquilo que é bom para mim, né? Mas aplicar todos os princípios, aí sim você vence o mundo. Aí sim você vai estar no lugar onde Jesus quer que cada um de nós estejamos, junto com Ele, nas bodas do Cordeiro. Porque o apóstolo João diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Crê, não é falar, é crer no coração e confessar com a boca. A fé tem que ser operante todo santo dia na nossa vida, para vencermos o cotidiano, para vencermos todos os dias. É uma escolha diária, é aquilo que você vai se alimentar, é a árvore da vida, é a vida eterna. Vamos orar? Pai, nós queremos viver da Tua palavra e da Tua presença, Pai. Para que possamos viver, Senhor, essa fé que afirmamos ter em Cristo Jesus, vencendo todas as intempéries da vida. Por isso, Pai, abençoa, Senhor, que cada pessoa possa compreender que o Senhor está com eles, que o Senhor os ama, que eles possam olhar para a liberdade que o Senhor oferece, Pai. Em vez de olhar para as tempestades da vida, em vez de olhar para o que o mundo oferece, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja guiando cada um de nós em todo o tempo, Pai, que cada uma dessas pessoas que assistem, Pai, que estão agora orando aqui comigo, que eles habitem na Tua presença e que o Senhor lance fora tudo aquilo que é do mundo, tudo aquilo, Pai, que é supérfluo, todo pecado, toda ansiedade, todo medo. Ajude-os a descansar, Pai, debaixo de Tuas asas e no Teu comando. Eu oro no nome de Jesus. Querido, viver pela fé é um estilo de vida. Que Deus te abençoe. Até a próxima mensagem.